Meu nome é Frederico Viotti e este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o ainda agora. Ative o sininho para receber as notificações e assim saber, sempre em primeira mão, os últimos vídeos que são postados. Hoje nós trataremos de um assunto que é muito raro alguém tratar. Sobre a influência que até mesmo o tipo de fonte que nós escolhemos para escrever um texto exerce sobre nós, sobre as nossas ideias e sobre as pessoas que lerem aquilo que nós escrevermos. Plínio Correia de Oliveira, que é o inspirador de nosso instituto, ele explicitou de forma muito clara no seu livro Revolução e Contra-Revolução todo o problema da revolução tendencial, como a arte, seja música, seja arquitetura, seja pintura, seja os ambientes em que a pessoa ande, seja as roupas que ela usa, tudo isso gera uma influência e ela exterioriza, no fundo, uma mentalidade que a pessoa tem. Ninguém, por exemplo, coloca uma valsa num campo de batalha, porque a valsa não é a música que influencia o homem para a luta. Da mesma maneira, as cores influenciam as pessoas, os sabores, os quadros, a pintura. Bom, e hoje nós vamos falar sobre tipos de letras. Vejam que artigo interessante que eu encontrei na Folha de São Paulo sobre esse assunto. Minha última crônica. Talvez, se tivesse começado em Times New Roman, chegasse mais longe. Então o articulista, que é o Antônio Prata, diz o seguinte: eu não escolhi Arial. Era a fonte no computador do meu pai, quando em algum momento do colegial, os professores passaram a pedir os trabalhos digitados. Em Arial, escrevi sobre mercantilismo, mitocôndrias, hiatos e ditongos. Em Arial, passei pelo curso de filosofia, depois cinema, depois ciências sociais. Em Arial, eu não me formei, e em Arial virei escritor. Vejam aqui um exemplo de um texto escrito em Arial. Esse é um exemplo de texto em Arial. Veja a letra Z, ele depois vai comentar, a letra M, podemos ver o N, o O, o P, o Q. Essa é propriamente a letra Arial. Ele vai fazer depois a comparação com a Times New Roman. Esse é um exemplo de texto. Então aqui nós temos a letra I, M, N, O, P, Q maiúsculos. Essa New Roman, ela tem aqui embaixo umas botinhas, uns desenhos embaixo, em cima, que são chamadas de serifas. Ele vai comentar exatamente sobre isso. Vamos voltar ao texto dele. 3 semanas atrás, porém, eu estava numa pousada em Mauá. Precisava escrever a crônica e, por algum mistério da informática, o computador se recusava a aceitar Arial. Quando eu tirava da Times New Roman, dava um pau e o Word fechava. Pela primeira vez na vida, escrevi um texto inteiro numa outra fonte. No começo estranhei. Ao contrário do que dizem por aí, o hábito faz sim o monge. Vestir minhas ideias diariamente com o mesmo tipo de letra criou em mim uma leve xenofobia tipográfica. Bom, é um comentário genial esse aqui, uma xenofobia tipográfica. Essa imagem que ele usa também de vestir as ideias de um tipo de fonte também é genial. Quando nós nos expressamos através de um texto escrito, de um texto datilografado, nós estamos colocando as ideias que existem em nossa cabeça dentro de um símbolo. Esse símbolo, por assim dizer, ele envolve essas ideias para que elas possam ser transmitidas às pessoas. Então ele consegue usar numa imagem muito simples, de vestir uma ideia, ele consegue resumir todo esse conceito que ele quer dar. Vamos voltar ao texto. Times New Roman sempre me pareceu tanto antiquada quanto pedante. Suas serifas, aqueles pezinhos que eu mostrei agora há pouco, esses rodapés das letras, me lembravam calças boca de sino. Via Times New Roman e imaginava um chato citando filósofos de uma festa no final dos anos 70. O chato dos anos 70 me incomodou durante 1 ou 2 parágrafos. Lá pelo 3º, algo curioso aconteceu. Não é que o mala tenha me abandonado, continuavam lá as serifas. Eu é que fui me acostumando. Lá pelo 4º parágrafo, comecei a gostar. Os rodapés em cada letra davam às palavras uma solidez que eu jamais tivera com Arial. Os is pareciam hastes de guarda-sóis sobre suportes de concreto. Os hs, mesas de mogno.
Imaginei aqueles M's tendo que ser carregados por 6 homens em caso de copy-paste. Perto daquelas letras, minha Arial lembrava um monte de palitos de fósforo. Quando terminei a crônica, gelei. A fonte era magnífica, meu texto não. Em Arial, minhas frases eram superiores às fontes, mais profundas do que ela. Eu era como um adulto entre crianças. Em Times New Roman, minhas ideias soavam pueris. Eu era uma criança entre adultos. A forma era superior ao conteúdo. Era suco del Valle em taças de cristal. Veja como a forma das letras impõe uma respeitabilidade do texto, das ideias, do conteúdo. Assim como uma pessoa que se veste bem deve se portar bem, uma ideia bem vestida, na expressão que ele usou, deve ter a elevação correspondente ao tipo de letra em que ela é expressa no papel. Algo semelhante se fez, por exemplo, no metrô de São Paulo. O metrô tem como norma que sempre que aparece a primeira pichação, eles imediatamente retiram o vagão e limpam o vagão. Porque eles dizem que quando o metrô está limpo, ele inibe a pichação. Quando as pessoas veem outras pichações, elas são tentadas ou são levadas a também pichar. De maneira que algo limpo convida à limpeza, algo ordenado convida à ordem, um tipo de fonte escolhida convida a ideias mais elevadas. Abandonei o texto, verti dezenas de crônicas e meus últimos livros para Time New Roman e reli tudo, sofregamente até o sol raiar, iluminando a minha mediocridade. Talvez se tivesse começado a carreira em Times New Roman, houvesse chegado mais longe, puxado pelas exigências da fonte. Teria aprendido a sustentar minhas ideias com a solidez daquelas serifas. O resto do artigo já não interessa tanto. Agora o artigo ele tem genialidades. Ele pega a influência do tipo da letra que a pessoa escolhe. Nós que desejamos defender a moral, a família, a contra-revolução, nós precisamos estar atentos para esses detalhes e explicitar as tendências que existem na arte, nos objetos, nos ambientes, na arquitetura. Nada é neutro ao homem, tudo influencia a pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, diz que a boca fala da abundância do coração. Se o nosso coração está cheio, nós devemos explicitar aquilo que está dentro dele. Se é o bem, todos os nossos atos devem explicitar o bem. Isso se reflete não apenas nos atos verbais, não apenas na doutrina que nós exteriorizamos, mas também na arte, na música, nos ambientes que nós frequentamos ou nos ambientes que nós criamos. Um pai de família, por exemplo, ele quer decorar o quarto dos seus filhos com aquilo que puxe para a virtude. Quando alguém vai, por exemplo, apenas para citar algo que me ocorre agora, num DCE da Uni, de alguma dessas faculdades de sociologia, o ambiente que existe lá dentro, para o que ele puxa? Eu citei o DCE de sociologia, ou poderia citar de história, porque infelizmente essas matérias dentro das universidades foram sequestradas pela esquerda. Essas pessoas explicitaram a doutrina que defendem. Elas defendem aquilo que elas vivem. Já aqueles que querem defender a família, muitas vezes não explicitam, não se dão ao trabalho de fazer o que esse articulista fez, que é explicitar até onde vai a consequência daquilo que nós pensamos, daquilo que nós defendemos. Se você gostou do vídeo, compartilhe entre os seus amigos, assine o canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!